Historiarte é um trabalho cuja finalidade é falar sobre um determinado assunto que foi ou será abordado no semestre, mas como uma forma artística, assim visando o melhor entendimento do assunto, a criatividade e, não menos importante, o trabalho em grupo. Nesse Historiarte falaremos sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico, cultural e social que defendia a razão sobre a fé e o pensamento lógico como a principal forma de explicar o mundo, surgido na Europa durante os séculos XVII e XVIII, também conhecido como o Século das Luzes. Naquela época, o sistema que dominava o continente europeu era o Antigo Regime, que se caracterizava pela monarquia absolutista, onde o poder era concentrado na mão do monarca, visto como divino, pela sociedade estamental, formada por 3 estados, o clero, a nobreza e o terceiro estado, constituído pelo povo, incluindo a burguesia, e também pelo mercantilismo econômico. De modo geral, o movimento iluminista surge como reação crítica aos governos absolutistas e ao poder e domínio da Igreja Católica. O crescimento e o fortalecimento da camada burguesa, que estava insatisfeita com a crescente cobrança de impostos usados para cobrir os luxos da nobreza e do clero, com a falta de participação política e também com o domínio católico, foi uma importante marca para o desenvolvimento dos ideais iluministas. A maior parte da burguesia defendia o livre comércio e o direito à propriedade privada, o liberalismo político, o racionalismo e a ciência, a igualdade jurídica e o antropocentrismo, trazendo assim maior visibilidade para o iluminismo. A Revolução Científica, a Reforma Protestante e o pensamento de filósofos também foram essenciais para o início do movimento iluminista. O crescimento e expansão do movimento se deu por meio de diversos mecanismos, como, por exemplo, a publicação de obras literárias, divulgação de panfletos espalhados pela cidade, locais de debates e até mesmo intercâmbio cultural através das universidades, onde a elite intelectual e econômica enviava seus filhos para estudar em universidades na Europa, onde entravam em contato com o iluminismo e traziam as ideias para seus países de origem. A ideologia iluminista defendia principalmente os seguintes princípios. Em primeiro lugar, a instituição de um Estado laico, onde as decisões governamentais são tomadas, não deveriam sofrer nenhum tipo de influência religiosa. Em segundo, a economia como um modelo de liberalismo econômico, que era antimercantilismo, não intervencionista e não pertencionista, e defendia a existência de concorrência para a movimentação do mercado. Em terceiro, a educação e as ciências, junto com a racionalidade, como os melhores meios de consolidar a liberdade política e religiosa, e também ia propor os modelos políticos, sociais e econômicos que fossem capazes de garantir a participação da burguesia nas decisões e não somente no pagamento de impostos. Entre os principais pensadores iluministas estavam John Locke. Teceu duras críticas à teoria do direito divino dos reis, propôs um modelo de monarquia parlamentar e defendia que os governos devem, obrigatoriamente, respeitar os direitos naturais dos seus súditos, vida, liberdade e propriedade, consideradas inalienáveis e inerentes a todos os seres humanos desde o nascimento. Montesquieu era contrário ao poder centralizado na figura do rei. Ele escreveu a obra O Espírito das Leis, onde propôs a divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. O rei ou o governante só seria o responsável pelo poder executivo. Denis Diderot foi responsável, junto com Jean de Alembert, pela organização dos 36 livros que compunham a enciclopédia, que tinha a ideia de reunir em um só conjunto de livros o conhecimento de todas as áreas do saber. Ele defendia que a humanidade devia se guiar pela razão e filosofia deveria ser usada para desenvolver a verdade e construir conhecimentos sólidos. Também criou um modelo metodológico que leva em consideração o materialismo científico. Apesar do iluminismo ser marcado pela crítica ao absolutismo e antigo regime, alguns pensadores iluministas ainda defendiam essas formas de poder, e acreditavam que se elas fossem equilibradas com alguns dos seus ideais, esses modelos ainda poderiam permanecer sendo o sistema utilizado. Alguns monarcas concordaram em aderir a algumas dessas modificações sugeridas por esses pensadores, e até mesmo contrataram iluministas como conselheiros, que ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, ou seja, senhores absolutos dotados do saber.
Nesses estados onde fora aceito o despotismo esclarecido, houve a redução da perseguição a filósofos e cientistas iluministas, alguma tolerância religiosa e a implantação de algumas reformas de ensino, que até então era voltada principalmente à formação de ordens religiosas, profissionais da saúde e burocratas. Com o passar do tempo, o iluminismo foi cada vez se espalhando mais, chegando inclusive ao Brasil. Apesar da rígida censura imposta pela coroa portuguesa, as ideias iluministas conseguiram entrar no Brasil, principalmente por meio dos estudantes que frequentavam universidades europeias. Essa difusão também foi feita por meio de livros proibidos, contrabandeados e circulados secretamente entre os membros da elite. Correspondências e artigos trocados em pensadores europeus e até mesmo os clubes literários e academias que discutiam temas filosóficos e políticos. Assim, um pequeno grupo de brasileiros passou a incorporar o pensamento ilustrado à crítica ao sistema colonial, dando origem a uma nova visão política. Os ideais iluministas acabaram influenciando lugares no mundo todo, impactando diversos eventos históricos famosos, como por exemplo a Revolução Francesa, as independências das Américas, a elaboração de diversas constituições, incluindo a brasileira, muitos movimentos de revolta coloniais no Brasil, como a Inconfidência Mineira, a separação do poder tida como modelo na maior parte do mundo atualmente, entre diversos outros feitos. A nossa forma artística de representar e contar um pouco de como foi a maneira que o iluminismo chegou ao Brasil foi através de uma HQ, que conta a história de Francisco, filho de um senhor de engenho que foi estudar na Europa e lá ficou sabendo de um tal movimento. Começamos, primeiramente pela história, o que queríamos contar e sobre o que. Depois a escrevemos e a partir dela foi escrito o roteiro da HQ. Após ter feito isso, foi começando a desenhar e a pintar. O iluminismo, por mais que não possa parecer, influenciou diretamente na formação da sociedade que temos no mundo, visto que impactou em como a ciência era vista, na organização política e também na sociedade em geral. Como visto anteriormente, estudar e aprender sobre o iluminismo é também compreender sobre como nosso formato de organização política e social, também e como ele se formou. Em nossa HQ, queríamos representar uma pequena parte de como esse movimento acabou influenciando a história do nosso país. Fim.